titular do time sempre. De novo, o campo vai dizer, e o campo tem mostrado. O Biel, eu não tinha nenhuma dúvida, né, do que o Biel podia nos proporcionar. Né, quando eu cheguei no Fluminense ano passado, e alguns jogos do Campeonato Regional foram feitos pelo 23, e quando eu vi o Biel em campo, eu pedi para que ele ficasse comigo, porque era um jogador jovem, com uma intensidade altíssima, né, muitas virtudes técnicas, né, se foi meu titular até o momento da minha saída, né, jogou todos os jogos da Libertadores, oferecendo exatamente isso, pé na bola toda hora, pressão alta dentro do campo de ataque, com capacidade de jogar dentro do bloco, né, usei o Biel como no tripé também, né, por dentro eles têm força, embora seja magrinho, uma canela dura, né, se não tem dificuldade de fazer o jogo físico. O campo vai mostrando, né, que bom que ele tem entrado e nos ajudado, né, a levar o time para frente, assim como Elias tem entrado e o campo tem mostrado que eu nunca quero ter razão, né, o jogador que me desminta sempre, né, eu quero ter sempre dúvida na minha cabeça. Então, em cima disso, Roger, Elias e Campaz são características diferentes. O que o campo te mostrou e dentro das escolhas que tu vai fazer daqui para frente, circunstâncias de jogo, pode ir alternando das circunstâncias do jogo para a característica de cada um? Sem dúvida, Fábio, justamente porque analisando o time do CRB e já de outras vezes ter jogado com contra o Marcelo vai tentar propor o jogo sempre. Não seria um time que viria para cá para se defender dentro do nosso campo, dentro do seu campo. Amplia os laterais muitas vezes ao mesmo tempo, preenche muito o centro, mas não dá muito contra-ataque. Porque naturalmente quando você retoma a bola, você tem 2 zagueiros atrás da linha, um volante centralizado em alguns momentos. E a gente conseguiria, como a gente chama, rolar para dentro da defesa, né, fazendo o adversário correr contra o seu gol. Aliado a isso, obviamente, o bom momento do Elias, né? Que eu não podia deixar de observar. Então foi um pouco do bom momento, da estratégia. Talvez se nós tivéssemos jogado contra o adversário que viria mais fechado, a opção seria o Campaz, né? Que vai conseguir controlar essa bola, parar a bola ali numa zona mais congestionada, né? E vai achar outras soluções diferentes, porque não teria muito campo para correr. Hoje tinha. Né, e por isso a gente resolveu utilizar. Né, que bom que ele conseguiu aproveitar, eu fico feliz, porque é um menino muito trabalhador. Né, e como eu disse, para mim ele é beirada. Né, algumas vezes a gente escolhe a posição, outra é a posição que nos escolhe. Porém, cada posição demanda um tipo específico de capacidade técnica, física, tática e emocional. Né, a gente tem que saber muito bem onde a gente adoraria, na minha vida, ter sido ponto esquerda também, mas... a posição que me escolheu foi lateral. Boa noite, Roger. Ao mesmo tempo, aí você já falou sobre isso, que o Grêmio tem muitas alternativas ofensivas a partir de agora, como Diego Souza, Elkson, o Elias e o Biel. Hoje você perdeu o Nicolas para o jogo contra o Cruzeiro. Qual é o tamanho dessa ausência para esse jogo importante no próximo domingo em Belo Horizonte? E você considera que a expulsão foi justa? Eu nem vi, eu te confesso que eu nem vi o que aconteceu. Para mim, o menino que saiu mancando, ele botou a mão na coxa. E o que a gente viu agora aqui é que, no mínimo, o árbitro poderia ter verificado no VAR. Né? A gente sabe que a comissão de arbitragem mudou, tem uma tendência a ter mais jogo rolando e que o VAR seja menos utilizado, mas a gente tem que ter equilíbrio, né? Não é nem menos nem mais. Né? Hoje, nitidamente, o Elias estava em condição regular no gol. Né? E depois, lá na frente, empata tudo com pontos, vai se decidir no gol a favor. E nós temos um gol a menos, né? Porque a arbitragem errou. Né? A gente tem paciência, né? Nos pedem paciência para que a gente, né, entenda as mudanças que elas são necessárias para a evolução do futebol brasileiro, mas uma hora tem que olhar para a gente. Não é a primeira vez que acontece isso aqui para o nosso lado. Roger, o Grêmio começou com o empate, depois veio a derrota. Agora 3 vitórias na sequência. Por que as coisas não funcionaram no início e agora tem funcionado tão bem? Dá para você dizer que o Grêmio aprendeu a jogar a Série B? Não dá para dizer porque a gente não joga sempre contra o mesmo time, né?
A gente joga contra times diferentes, cada time vai te proporcionar uma dificuldade diferente. E o jogo, mesmo o jogo que a gente perdeu, quem deseja analisar analisando amplamente, vai saber que foi uma tragédia, mas uma tragédia que nós poderíamos ter vencido tranquilamente a partida. Assim como o jogo da Ponte, erramos penalidades. Perdemos gols como o de hoje também. Então, o Campeonato Brasileiro é sempre difícil, primeira, segunda, terceira divisão. É sempre difícil. É claro que o campo vai te mostrando algumas coisas, vai tentando equilibrar o time, soltando um pouquinho mais, mas eu vou partir sempre da solidez defensiva. Sempre da solidez defensiva, porque à medida que você mantém o zero, é muito mais fácil você sair na frente depois disso. Roger, boa noite. No jogo lá contra o Novo Hamburgo, ainda na primeira fase do Gauchão, tu comentaste que os jovens eles eram a esperança e não a solução. Mas a gente está vendo novamente eles entrarem, fazendo gols, a questão do Elias e do Bitelo. Eu queria que tu falasse sobre isso e o quanto esses jogadores já evoluíram desde a tua chegada. Sim, na semana do jogo da Chapecoense que nós perdemos, quando o mundo queria que acabasse tudo, quem segurou as pontas, elevando a autoestima dos jogadores mais jovens que vão sentir, são os mais velhos. Isso que a gente fala de ser a esperança, de ser aliar a juventude, a impetuosidade, muitas vezes até a irresponsabilidade. Quando eu mando, às vezes, eles passar, eles driblam e fazem um golaço. E a gente tem que aplaudir igual. Mas então, e naturalmente eles vão ganhando corpo. Vão ganhando autoestima, vão entrando, vai errar um gol, vai ficar cabisbaixo, daí a gente vai lá e levanta, vai jogar bem um jogo, agora o Gabriel Silva não tem entrado 2 jogos, naturalmente, às vezes, nesses momentos, os jogadores mais jovens vai se abater um pouco mais, não entendendo por que ele está sendo preterido por outro naquele momento, e às vezes um natural às vezes dá uma desestimulada, tira o pé no treino, se começa a fazer números menores no treino e acaba, quando a oportunidade chega, não está tão bem preparado. Ainda antes de ontem, no treinamento pré-jogo, do G2, que a gente chama, que são os jogadores que estão no banco, G2 e G3, eu falei disso, eu aprendi uma coisa muito importante com o Celso Juarez Roth, que é a ética do trabalho. Trabalhar muito, estar preparado sempre. Porque quando a oportunidade vai aparecer, eu vou jogar a camisa no peito e resolve para mim. Não me adianta pedir isso, não, mas eu preciso 2 jogos de sequência para ganhar ritmo. Vou te dar 10 minutos, dá teus pulos aí, e compra tempo para outro jogo. Então, eles vão continuar sendo a esperança, não são a solução. Ainda vão ter outros momentos que vai ter queda de rendimento e os mais velhos vão segurar as pontas. Roger, lá no jogo contra a Chapecoense eu te fiz a pergunta sobre a troca de esquema, E naquele jogo tu me disse, não, a minha convicção é esse meio campo, e o Grêmio se provou, obviamente, que tem que jogar dessa forma. E mais do que isso, o Bitelo é um jogador que vem a cada jogo melhorando mais. Justamente o jogador que a gente falava naquele momento. Ele é o teu camisa 10 hoje, fez um golaço, e eu queria que tu falasse da evolução desse jogador. Com todo respeito, você chamar um sistema com o Bitelo de 3 volantes desce atravessado na garganta. Um jogador com a qualidade que ele tem, com o jogo que ele tem. Já disse, por vezes a diferença de tu ver talvez nós vamos dar a camisa 10 para ele. Daí pode ser que enxergue ele como um volante. Agora nós estamos treinando no Atlético Paranaense, o Gustavo, que foi treinador dele lá, veio, deu um abraço nele, eu perguntei assim, aí, Gustavo, esse menino aí, esse aí era ponta esquerda, ponta direita, centroavante, eu Deus do céu, mas lá no Sul eles dizem que ele é volante. Eu disse, está de brincadeira. Eu disse, não, ele não é volante, a qualidade que ele toca a bola ajeita o corpo, domina, dá de letra, dá chapéu, dá de calcanhar. Desculpem, é preciso se olhar diferente de futebol. Com todo respeito. Mas não dá para... Antes era mais fácil, quando era de 1 a 11, você olhava no campo, olha, lá está o 8, o meia direito, lá está o 5, o volante. Hoje ele atrapalhou um pouco, porque não tem número fixo, daí tem que olhar um pouquinho mais o que ele faz em campo, quais são as funções dele. E as funções dele é o meia, ele é o meia do time. E com uma qualidade, olha, poucas vezes eu vi jogadores que nem ele. Está evoluindo, e foi bem no Gauchão.
hoje, né, a gente vem falando que ele é um guri que se desgasta muito durante o jogo, né, já era para ter tirado um pouquinho ali com 25, 20, 30 minutos, tirar ele, mas se eu tiro ele ali, né, quem está na arquibancada não sabe por que eu estou tirando, né, e se o adversário vem para cima, né, se a calha de o adversário fazer um gol, vão dizer que eu fiz uma má substituição, né, então é um jogador que a gente tem que ter cuidado, né, porque ele não dosa, ele vai no limite, né, assim como a gente quer sempre dele, é o equilíbrio. Obrigado, Roger. Obrigado, gente.